Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Os arqueólogos estimam que existam centenas de civilizações isoladas na natureza, com a maioria delas escondidas nas densas selvas do mundo. Embora seja difícil acreditar que existam tribos isoladas, todos os anos os pesquisadores também descobrem civilizações ocultas que foram perdidas no tempo. Equipamentos incrivelmente novos estão nos dando a oportunidade de olhar além de coisas como as densas selvas, que até agora pararam de explorar certas regiões ainda mais. A partir de agora iremos falar sobre uma cidade que desapareceu misteriosamente. Em algum momento da história da humanidade existiu uma capital que, segundo registros, era bela, com um estilo de vida peculiar e era conhecida como Xanadu. O engraçado é que, embora fosse do Império Mongol, desapareceu sem deixar vestígios. Fazendo uma retrospectiva, o Império Mongol gozava de grande riqueza, os governantes do escalão mais alto viviam em palácios com desenhos ostensivos que aludiam a todas as posses que possuíam. Então, graças a todo esse poder aquisitivo, surgiu o Xanadu. O verão é uma das épocas mais quentes da China, por isso, para passar por esse período, esta capital foi construída. Teve obras imensas criadas pelos arquitetos mais proeminentes da Ásia, com o único objetivo de que esses meses estação pudessem ser passados em um lugar mais fresco. O mais incrível desse lugar é que tudo isso aconteceu no ano de 1263, ou pelo menos em datas próximas a isso. Os registros mencionam que a vida ali era incrível, pois em todos os lugares dava para perceber que ela foi criada para pessoas que tinham poder. É claro que uma obra tão grande e maravilhosa não seria construída apenas para morar alguns meses do ano, pois os planos originais para Xanadu eram que ela se tornava a capital permanente do Império Mongol. Quando este era o norte daquele projeto, Kublai Khan, que era o administrador e também o último grande Khan, conseguiu finalizar. Tornou-se assim um reflexo daquele império poderoso, onde se diz que existiriam criaturas que, até a data, não habitariam nenhum outro lugar. Pode-se dizer que o objetivo foi cumprido, mas isso não durou muito, pois após uma década tomaram a decisão de que só seria utilizado no período de verão. Uma das coisas que mais nos impressiona nesta capital é que era um lugar muito bonito. As ilustrações que existem a seu respeito indicam que era uma espécie de jardim, por isso havia jardins com flores infinitas, além de palácios e vários canais. Na verdade, uma das razões pelas quais a vida era assim era porque era uma forma de demonstrar a grandeza, o poder e a força política daqueles que todos viviam. Vários poetas se inspiraram em sua estrutura quando se deram ao trabalho de ilustrar sua imensidão. Para citar um, temos Samuel Taylor Coleridge, que mencionou que era cercado por paredes incríveis, além de grandes estruturas que correspondiam ao poder de seus habitantes. Por todas as características que mencionamos, você certamente se perguntará se estamos falando de ficção. Mas a verdade é que existem registros muito específicos que concordam com aquela época, assim como alguns nomes de altos líderes e aqueles que sabidamente tiveram muito poder na época. Já ficou claro que para construir esta capital impressionante houve muito trabalho e esforço. No entanto, o registro menciona algo um pouco contraditório a isso, pois é dito que em algum momento eles decidiram abandoná-lo completamente. Assim passou de uma cidade cheia de vida, para uma memória materna. A razão pela qual eles fizeram isso é completamente desconhecida neste momento. É interessante, pois naquela época eles tinham o controle total de quase todo o continente, então podiam perfeitamente residir lá e viver alegremente enquanto desfrutavam das comodidades que Xanadu tinha. Assim, em suas ruínas ficam a memória de uma vida incorporada, e também foi declarada Patrimônio Nacional. Porém, até hoje não se sabe se desfez por completo esquecimento, ou se foi demolido por obrigatoriedade, mas sua história sempre prevalecerá. Hoje, iremos falar sobre uma civilização descoberta na Guatemala. Pesquisadores descobrirão as ruínas de uma vasta civilização antiga que floresceu há mais de 2000 anos no norte da Guatemala, relata um novo estudo.
esse tecido urbano perdeu muito, incluindo 1.000 assentamentos em 1.683 km², ligados por um vasto sistema de estradas, que foi mapeado com instrumentos de laser aerotransportados, conhecidos como LIDAR. De acordo com um estudo publicado este mês na revista Cambridge Core, os resultados da pesquisa LIDAR revelaram uma notável densidade de sítios antigos na bacia kárstica Mirador Calakmul, na Guatemala, que desafia a noção de longa data humano primitivo de baixa ocupação. Nesta área durante o período pré-clássico, que vai de 1000 a.C. a 150 d.C. Os cientistas liderados por Richard Hansen, arqueólogo da Universidade do Estado de Idaho e pelo diretor do projeto Bacia do Mirante, oferecem uma introdução a um dos 2 maiores estudos LIDAR regionais contínuos publicados hoje nas planícies maias, uma região que abrange partes do México, Guatemala e Belize. Segundo o estudo Hansen diz, o estudo LIDAR revelou uma densidade e distribuição extraordinárias de locais mais concentrados, do que muitos dos quais estão direta ou indiretamente conectados por uma vasta rede de estradas, incluindo 177 quilômetros de pontes. Os pesquisadores continuarão, observando que a civilização é o ponto de contato e expansão de investimentos trabalhistas que desafiam as capacidades organizacionais de 2 estados menores e potencialmente retratam as estratégias de governo. No período pré-clássico, LIDAR é uma tecnologia de sensoriamento remoto que reflete lasers em superfícies para gerar mapas detalhados com base no tempo que leva os pulsos de volta a um receptor. Este método revolucionou a arqueologia, entre muitos outros campos, porque pode descobrir vestígios de atividades humanas passadas que podem estar enterradas sob uma densa vegetação, um problema muito comum para os pesquisadores maias, ou indetectáveis para o trabalho de campo tradicional. Hansen e seus colegas sobrevoaram por anos com dispositivos LIDAR a uma altitude de cerca de 600 metros para procurar vestígios ocultos de assentamentos antigos. Para sua alegria, o estudo descobriu densas concentrações de locais contemporâneos novos e anteriormente desconhecidos, incluindo enormes plataformas e construções em forma de pirâmide que sugerem a presença de uma estrutura política centralizada e complexa, de acordo com o estudo. Essas construções incluem dezenas de campos de futebol para a prática de esportes mesoamericanos e um complexo sistema de gerenciamento de água composto por canais e reservatórios. A equipe também investigou os restos da pirâmide de Danta, de 70 metros de altura, localizada na metrópole maia de El Mirador, que serviu de grande atrativo público e epicentro de diversas vias. Hansen e seus colegas escreveram no estudo, dependendo das configurações naturais do leito rochoso da estrutura, todo o edifício poderia suportar entre 6 milhões e 10 milhões de pessoas por dia de trabalho, excedendo a capacidade de estados políticos e econômicos inferiores e sugerindo um alto nível de organização como sistema sociopolítico e padrão econômico de tão prodigioso crescimento. A impressionante nova descoberta lança luz sobre as pessoas que viviam nas movimentadas cidades desta bacia florestal por mais de 1000 anos. Hansen e sua equipe esperam que pesquisas futuras continuem a desvendar os segredos desta antiga civilização e talvez descubram novos assentamentos que permanecerão ocultos por muitos séculos. A equipe concluiu: o esqueleto da antiga estrutura política e econômica como um Estado-reino nos períodos pré-clássico médio e tardio teve uma presença tentadora na bacia kárstica de Mirador Calakmul. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Cambridge Core.